Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao verso de número 22. Subordinados ao tema cuidado com a indiferença espiritual. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para te enriqueceres, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, nós clamamos por misericórdia nesse instante. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Estamos na dependência do Senhor em cada ato deste culto, ó Deus, e a exposição da Tua palavra não está, ó Pai, aquém desta verdade. Por isso te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. João é o último discípulo do colegiado apostólico, e por Domiciano, no ano de 95 aproximadamente, foi exilado na ilha de Patmos. E eu gostaria aqui agora de fazer como o nosso pastor faz. Crianças, por favor, vocês vão desenhar o apóstolo João na ilha de Patmos escrevendo uma carta, tá joia? E depois vocês vão me entregar esses papéis e eu vou entregar ao nosso pastor, porque eu sei que ele coleciona todos os papéis que vocês entregam para eles. Então, desenhe, por favor, o apóstolo João na ilha de Patmos escrevendo cartas. Nesta ilha, meus irmãos, o apóstolo João tem uma visão sublime. Ele vê o Cristo, não mais com os seus olhos, com lágrimas. Ele não vê mais um Cristo com o seu lado rasgado, com sangue. Ele não vê mais um Cristo em que ele está, de fato, sendo oprimido e castigado pelo lenho maldito, pela cruz do Calvário, não. No capítulo 1 de Apocalipse, João está vendo o Cristo ressurreto. Ele está vendo sim as marcas, mas as marcas gloriosas. Ele está vendo sim um homem como filho de anjo, com uma resplandecência muito grande. E meus irmãos, é neste contexto que João recebe do Senhor Jesus Cristo uma ordem. Escreve às 7 igrejas da Ásia. Escreve a essas igrejas, e o Senhor Jesus Cristo tem todo o credencial, tem toda a autoridade para enviar cartas às suas igrejas, afinal de contas, Ele é o Senhor da igreja. E Ele diz: João, escreve as coisas não que talvez vão acontecer, mas as coisas que vão acontecer, que certamente acontecerão e que precisam acontecer. E João faz isso. E ele escreve cartas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia
e Laodiceia. A igreja de Éfeso, o Senhor Jesus faz um elogio quanto à sua firmeza doutrinária. No entanto, o Senhor Jesus faz uma exortação quanto à perda do seu primeiro amor. Teologia e uma vida veemente no Evangelho precisam andar lado a lado. Não adianta, meus irmãos, nós termos luz na nossa mente, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, e não termos fogo no nosso coração. Então o Senhor Jesus Cristo, à igreja de Éfeso, diz: eu tenho uma coisa contra ti, você perdeu o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, o Senhor Jesus Cristo faz um encorajamento a permanecer fiel, apesar das circunstâncias, a igreja mais pobre daquele contexto. A igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus ressalta o seu fervor espiritual, mas repreende aquela igreja quanto à sua fragilidade doutrinária. Éfeso tinha luz na mente e não tinha fogo no coração. A igreja de Pérgamo tinha fogo no coração, mas não tinha luz na mente. Teologia e ortopraxia precisam andar lado a lado. A igreja de Tiatira, o Senhor Jesus Cristo faz um elogio quanto ao seu crescimento no serviço ao Senhor, mas faz uma exortação quanto à sua santidade. Ao falar à igreja de Sardes, o Senhor Jesus Cristo encoraja o remanescente fiel a permanecer firme, mas repreende de forma dura grande parte daquela igreja. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus Cristo faz um incentivo: permaneçam firmes, e dá uma palavra de esperança àquela igreja. Esmirna e Filadélfia são as únicas igrejas que recebem elogios do Senhor Jesus Cristo. Pérgamo, Éfeso, Tiatira e Sardes recebem elogios, mas também recebem repreensões. No contexto dos crentes em Laodiceia, o Senhor Jesus Cristo faz apenas repreensões. A igreja em Laodiceia recebe duras repreensões do Senhor Jesus Cristo. E meus amados irmãos, aparentemente naquela igreja não existia problemas, ou existiam problemas doutrinários. O Senhor Jesus Cristo, em sua carta direcionada àquela igreja, não aponta problemas doutrinários. O Senhor Jesus Cristo não aponta problemas morais naquela igreja. Aparentemente problemas morais não são apontados. O que faz com que o Senhor Jesus Cristo se dirija àquela igreja de uma forma tão dura, é a sua apatia espiritual, a sua indiferença espiritual, a sua frieza espiritual. Deste modo, meus amados irmãos, neste contexto em que essa carta é escrita à igreja de Laodiceia, a minha proposta aqui é para que eu e você tenhamos cuidado quanto à frieza e à indiferença espiritual. E o Senhor Jesus Cristo faz uma análise com duras conclusões a respeito daquela igreja. Se não, vejamos o texto, quando ele diz no verso 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. E o Senhor Jesus Cristo se identifica para aquela igreja, dizendo: isto diz o Amém, aquele cujas palavras e as promessas certamente se cumprirão, aquele a qual as palavras excluem toda dúvida, aquele que é digno de toda a confiança. É por isso que depois de dizer estas coisas, diz o Amém, ele diz: e também a testemunha fiel e verdadeira, aquele que viu, ouviu e executou todo o plano eterno de redenção, o princípio da criação de Deus. Obviamente o Senhor Jesus Cristo não foi criado, Ele é o Deus eterno, é aquele que sempre existiu, é aquele que estava no princípio com o Pai, aquele que é antes de todas as coisas, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, aquele que estava face a face com o Pai, ocorrendo ao mesmo tempo com o Pai, da mesma essência do Pai, como diz João capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Meus amados irmãos, Jesus Cristo se identifica como aquele que é o Amém,
a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus, eterno, cujas coisas encontram a sua origem, o seu sustento e o seu desenvolvimento. Então Jesus é altamente credenciado para realizar diagnósticos precisos a respeito da igreja e tirar as suas conclusões. E isso traz para nós, meus amados irmãos, um alerta. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para a sua igreja no Brasil, quais são as conclusões que Ele tira? Quando o Senhor Jesus Cristo olha para a sua igreja que se reúne no estado do Maranhão, quais são as conclusões que Ele tira? Quando o Senhor Jesus Cristo olha para a igreja em São Luís, quais as conclusões que Ele tira? Quando o Senhor Jesus Cristo olha para a igreja local chamada Igreja Batista Plenitude, quais são as conclusões que Ele tira? Então o Senhor Jesus Cristo se identifica. E no versículo 15 ele diz: eu conheço as tuas obras. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo sabe absolutamente tudo o que nós fazemos. Quais são as nossas motivações? Quais os porquês que nós estabelecemos para fazermos as coisas que fazemos na igreja? Ou os porquês que nós estabelecemos para deixarmos de fazer as coisas que de fato nós não fazemos na igreja? O Senhor Jesus Cristo diz para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Não adianta se esconder. Os meus olhos são como chamas de fogo. Não tem como se esconder daquilo que o Senhor Jesus Cristo está vendo. Então ele diz para a igreja em Laodiceia: eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é frio, eu sei que você não é quente, quem dera você foras frio ou quente. O Senhor Jesus Cristo usa da geografia daquele lugar para aplicar as verdades àqueles crentes, dizendo o seguinte: vocês não são frios como as águas de Colossos. Colossos ficava perto de Laodiceia. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, pede para que a carta que foi enviada aos Colossenses fosse lida também na igreja de Laodiceia. Então essa igreja fica muito perto da cidade de Colossos e da igreja de Colossos. E o Senhor Jesus Cristo usa da geografia daquele lugar. Colossos tinham águas frias, águas terapêuticas, águas que traziam refrigério à vida das pessoas. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: quem dera que vocês fossem como as águas de Colossos. Quem dera que vocês fossem terapêuticos nas vidas das outras pessoas, trouxessem um refrigério na vida das outras pessoas. Vocês não são frios, e vocês também não são quentes como as águas de Hierápolis. Hierápolis tinham águas quentes, a Caldas Novas daquele lugar. Quem já foi em Caldas Novas aqui? Eu nunca fui, diz que é maravilhoso, não é verdade? Então você sabe mais ou menos como é a cidade, ou era a cidade de Hierápolis. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vocês não são como as águas de Hierápolis quentes, que eram igualmente terapêuticas. Mas vocês são mornos. Vocês são mornos. As águas de Colossos, conduzidas por aquedutos até Laodiceia, se encontravam com as águas igualmente conduzidas por aquedutos de Hierápolis e se tornavam águas mornas. Eu não sei se você já teve a experiência, mas se você já tomou água morna, o seu estômago não ficou muito bem. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja o seguinte: vocês são intragáveis, como as águas da cidade de vocês. Quem dera vocês fossem frios, quem dera vocês fossem quentes, mas vocês são mornos. E a apatia espiritual de vocês está fazendo em mim, ou trazendo em mim náuseas. É por isso que no versículo de número 16, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Eu estou a ponto de cuspir vocês da minha boca. Vocês são apáticos. Vocês estão numa postura morna. Vocês estão vivendo como se vocês não soubessem a forma que vocês devem viver. Para o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, a indiferença de uma igreja é algo nauseante. Obviamente o Senhor Jesus Cristo está falando aqui à igreja como um todo, mas isso não exime a cada um de nós, e os crentes naquela época também não foram eximidos disso, de fazermos uma reflexão pessoal, para sabermos como está a nossa condição diante do Senhor Jesus Cristo. E sabe como nós representamos a apatia e a frieza espiritual? Sabe como nós nos tornamos mornos? Quando nós pensamos a respeito de nós, aquilo que nós não somos. No versículo de número 17, o Senhor Jesus Cristo diz àquela igreja: vocês pensam no coração de vocês, vocês dizem, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Laodiceia era uma cidade muito rica e a riqueza da cidade também reverberava na igreja. Laodiceia tinha um sistema bancário muito relevante para aquela época. As pessoas vinham de vários lugares para poder comprar e vender e fazer os seus negócios ali na cidade de Laodiceia. E isso fazia com que a cidade fosse muito rica e obviamente os crentes também. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo para aqueles crentes: vocês pensam aquilo que vocês não são. Quando vocês colocam no coração, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E meus amados irmãos, nada é nada. Essa igreja, por conta da postura que tinha, pensava que não tinha falta até mesmo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que no versículo de número 20, o Senhor Jesus Cristo mostra onde Ele está naquela igreja. Aonde Jesus Cristo está na igreja naquele momento? Eis que estou à porta e bato. Ninguém que está dentro de um lugar bate na porta para entrar. Aquela igreja tinha um conceito de si mesmo tão equivocado, que eles estão dizendo: nós não precisamos de absolutamente nada. Isso inclui o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo continua dizendo: vocês não sabem que vocês são miseráveis, desgraçados. Uou! Politicamente correto dos nossos tempos não permite um Jesus como esse. Não permite um Jesus como esse, que fala para os crentes qual é a postura que eles estão adotando. Uma postura apática, uma postura fria, uma postura indiferente. O Senhor Jesus Cristo diz: vocês não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos. Laodiceia também era uma cidade a qual se produzia um colírio muito famoso naquele tempo, em que as pessoas vinham de vários lugares para poder usar deste colírio. Era um centro oftalmológico muito relevante da época. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vocês estão achando que por conta do colírio que vocês estão produzindo, vocês estão enxergando as coisas, mas na verdade vocês são cegos e nus. De igual modo, Laodiceia era fabricante de tecidos finos e muito caros. E o Senhor Jesus Cristo estava mostrando para aquela igreja que os tecidos que eles produziam não cobriam a vergonha deles. Que o colírio que eles produziam não estava fazendo com que eles enxergassem a situação em que eles se encontravam. Meus amados irmãos, a análise do Senhor Jesus Cristo a respeito da situação daquela igreja nos faz refletir em como está a nossa situação. De modo coletivo, obviamente, mas principalmente no aspecto espiritual ou individual. Como está a nossa situação diante de Deus? Quais são os conceitos que nós estabelecemos a respeito de nós mesmos como igreja e de cada um de nós individualmente? Saiba, o Senhor Jesus Cristo conhece as nossas obras. Não adianta esconder num quarto aquilo que o Senhor Jesus Cristo vê. Portanto, meu querido adolescente, o que o seu pai não vê, o Senhor Jesus Cristo vê. O que a sua esposa não vê,
o Senhor Jesus Cristo vê. O que seu marido não vê, o Senhor Jesus Cristo vê. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe quais são as motivações que nós estabelecemos, ou a falta de motivação. Portanto, meus amados irmãos, é necessário fazermos uma avaliação a respeito de quem nós somos e do estado em que nos encontramos. A palavra de Deus diz que aquela igreja tinha um pensamento equivocado a respeito de si mesmo. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo faz aqui um diagnóstico, uma análise um tanto quanto perspicaz, com conclusões muito duras a respeito daquela igreja. Conclusões duríssimas. Mas Ele faz isso motivado pelo amor. Portanto, eu entendo que o Senhor Jesus Cristo, além de fazer uma análise e tirar duras conclusões, Ele dá um conselho amoroso àquela igreja, e começa no versículo 18 dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para te enriquecerdes, ou seja, vocês encontrarão a verdadeira riqueza em mim, e o preço é de graça, como diz Isaías capítulo 55, versículo 1, venham, comprem ouro, comprem o que vocês precisam, e o preço é de graça. E o Senhor Jesus Cristo chama aquela igreja a ir até o único lugar onde eles poderiam encontrar a realidade a respeito de quem eram. Venham até mim, vocês precisam de mim. O ouro que vocês produzem nessa cidade, a riqueza que vocês têm nessa cidade, não está tornando vocês ricos diante de mim, está tornando vocês, na verdade, miseráveis diante de mim. Por isso eu digo: venham até mim, vocês precisam de mim. É o que o Senhor Jesus Cristo diz àquela igreja, para que vocês te enriqueçam verdadeiramente. E ainda diz: venham até mim, para que vocês comprem roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu cobrirei a vergonha de vocês. Eu sou o único capaz de cobrir a vergonha de vocês. Então venham até mim e comprem vestiduras brancas. Vestiduras brancas traz para nós a ideia de santidade. O único que pode santificar a igreja, o único que pode santificar a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã, não são as suas boas intenções no serviço do Senhor. Não são as suas motivações, por mais nobres que elas sejam. O único que pode nos santificar é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele diz: venham até mim. Eu sou o único que pode dar a vocês vestiduras brancas, vestiduras limpas, tão limpas, que o que fica evidenciado nessas vestiduras é o sangue do Cordeiro, puro, imaculado. Então venham até mim, eu cobrirei a vergonha de vocês, e mais, venham até mim para que vocês possam ungir os olhos de vocês, comprem colírio de mim, o preço é de graça. Diz o versículo 18, para que unja os teus olhos e com colírio vejas. Venham até mim para que vocês enxerguem o que de fato é a verdade. Meus amados irmãos, a sinceridade, reflexão e conversão dos caminhos era parte do conselho de Cristo, e tudo que Ele diz é motivado por seu eterno e precioso amor. Verso 19 Ele diz: eu repreendo, eu castigo, eu disciplino, eu exorto, eu chamo a atenção, eu puxo a orelha de todos os quantos eu amo. Tinha um treinador, Rogério Micali, provavelmente você o conhece. Ele foi o treinador que ganhou a medalha olímpica da seleção brasileira. A seleção brasileira não tinha uma medalha olímpica ainda. Ele foi o treinador que trouxe essa medalha para o Brasil. Ele foi meu treinador. Inclusive nós temos uma relação muito interessante até os dias de hoje. E quando o Rogério Micali dava as suas preleções, ele dizia assim: enquanto eu estiver pegando no pé de vocês, e xingando aqui em Minas Gerais significa chamando atenção. Então quando eu estiver xingando vocês, pegando no pé, sendo chato com vocês, é porque eu me preocupo com cada um de vocês. O dia que
eu parar de pegar no seu pé, eu parar de falar com você, é porque você não faz mais parte dos meus planos. Isso ilustra muito bem o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com essa igreja. Essa igreja é a igreja pela qual Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue. E ver a igreja numa situação de apatia, de indiferença, de frieza espiritual, faz o Senhor Jesus Cristo dizer: eu preciso repreender vocês, eu preciso castigar vocês, vocês fazem parte do meu plano. Esse plano amoroso que se deu na cruz, ele diz no versículo 19, eu repreendo, eu castigo, eu disciplino a todos quantos amo. Então atendam este conselho amoroso que eu dou a vocês, sejam zelosos, sejam sinceros e arrependam-se, reconsiderem a postura em que vocês se encontram hoje. Veja como está a sua vida, então se arrependa. Não existe mensagem maior, meus irmãos, que demonstre a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz a um pecador: arrependa-se dos seus pecados. Porque se esse pecador não se arrepender dos seus pecados, o que vem até ele, meus amados irmãos, é a ira santa, justa do Senhor Jesus, a ira santa do nosso Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja: eu castigo todos quantos amo. Você que é pai, sabe o que eu estou dizendo. Você que é pai sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Você ama o seu filho e você corrige o seu filho para o bem dele. E aqui o Senhor Jesus Cristo está fazendo exatamente a mesma coisa. Então adote duas posturas. Primeiro, seja zeloso. Seja zeloso, seja sincero. Arrependa-se do seu pecado, reconsidere a sua postura. É o segundo aspecto, é a segunda atitude que Jesus Cristo chama aquela igreja a ter. Meus amados irmãos, as correções do Senhor Jesus sempre estão em paralelo com um convite ao arrependimento. Em Isaías capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo diz ao seu povo: eu estou sofrendo o culto de vocês. O Deus eterno diz isso. As suas festas, os seus ajuntamentos solenes, eu estou sofrendo. Para com isso. Mas no mesmo capítulo o Senhor nosso Deus diz: ainda que os vossos pecados cubram cada um de vocês, sejam vermelhos, eu purificarei vocês, e vocês se tornarão brancos como a neve. E o Senhor Jesus está fazendo isso aqui com a sua igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, se Jesus Cristo está lhe corrigindo nesta manhã, é porque Ele tem parte com você e Ele te ama. Se Ele está querendo tirar você da apatia espiritual a qual você se encontra, é porque Ele te ama. Se Ele está dizendo a você: tenha cuidado com a indiferença espiritual, é porque Ele te ama. E Ele faz um convite gracioso neste texto também. A indiferença, a apatia e a enganosa autossuficiência fez com que aqueles crentes pensassem que não tinham necessidade de absolutamente nada, como diz o versículo de número 17. Logo, a figura que o Senhor Jesus Cristo usa é de alguém que está do lado de fora de tudo que está acontecendo. É por isso que no verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Veja, agora o Senhor Jesus Cristo sai do aspecto plural e vai até a individualidade de cada crente, dizendo: se alguém, se um de vocês abrir a porta, eu entrarei e cearei, e você ceará comigo. Meus amados, este povo, a igreja que se encontrava em Laodiceia, era o povo por quem Cristo morreu. Ele ama esse povo e chamou esse povo de modo gracioso a um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Veja, Ele diz: se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. Na minha perspectiva, não existe algo tão íntimo quanto você chamar alguém para comer com você em sua casa. Isso demonstra intimidade, proximidade.
Você diz: olha, fique à vontade e coma o quanto você quiser. Aquele que ouve a voz do Senhor Jesus Cristo batendo ao coração, o Senhor Jesus Cristo está pronto para cear com essa pessoa. Por isso é necessário uma análise da situação em que nos encontramos nesta manhã. Aquele que atender o chamado gracioso de Cristo, seria colocado em um lugar de honra, pelos méritos do próprio Cristo. Veja o versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Ou seja, os méritos do Senhor, são do Senhor Jesus Cristo, e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, o chamado gracioso de Jesus é: não endureça o seu coração. Ouçam a voz do Espírito, verso 22, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como está a sua vida diante de Deus hoje, meu querido irmão e minha querida irmã? Tome cuidado com a apatia espiritual. E sabe como a apatia pode ser representada? Quando você sabe que pode servir, por exemplo, na EBF, e você não serve. Quando você sabe que tem tempo, e você não coloca esse tempo à disposição do Senhor. Cuidado, isso pode estar demonstrando a você a apatia do seu coração, a indiferença quanto às coisas de Deus. Eu tenho tudo, para que eu vou servir? Deixe que os outros sirvam. Cuidado. Essa postura pode estar trazendo náuseas no Senhor Jesus Cristo. É duro, sim, mas é a verdade bíblica. Sabe como você pode apresentar apatia espiritual? Quando você prioriza outras coisas a não ser a vida santa que o Senhor Jesus Cristo te chama. Quando o culto se torna apenas uma questão de vamos para a igreja porque não temos nada para fazer. O Senhor Jesus Cristo te ama, é por isso que Ele está falando isso com você hoje. Você pode estar demonstrando apatia espiritual quando absolutamente tudo é mais importante do que o serviço na igreja. Se reunir num pequeno grupo. Participar da escola bíblica dominical. E aqui nós poderíamos fazer várias aplicações da demonstração da apatia espiritual. Portanto, tenha cuidado nesta manhã. Segundo, será que não é hora de fazermos uma análise profunda para que possamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus? Seja sincero diante do Senhor e diga: Senhor, a minha vida de fato está indiferente às coisas do Teu reino. A minha vida de fato está indiferente ao Senhor. A frieza toma conta do meu coração. Se essa é a sua realidade, vá até Jesus Cristo. Corra para Jesus. Nele você encontra misericórdia e perdão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Existe misericórdia, perdão, graça, braços abertos, estendidos. Se você se encontra nessa situação hoje, então vá para Jesus. E Ele aquecerá o seu coração. Por fim, meus irmãos, não desprezemos a amorosa correção do Senhor que nos salvou. Os primeiros ouvidos a escutarem essas palavras são os meus, porque eles estão mais próximos de mim. Pense em você nesse instante. Aplique essas verdades, esta correção do Senhor Jesus à sua vida. Não deixe que a indiferença faça parte da sua vida cristã. Oremos ao Senhor. Te damos graças, Senhor, pela Tua correção. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra.
que não nos deixa acomodarmos, que não nos deixa paralisados, que nos tira, ó Deus, do marasmo, da apatia, da indiferença e da frieza espiritual. Sim, de forma dura, Senhor, mas o Senhor nos ama e por isso precisa nos corrigir. Somos filhos do Senhor, por adoção. Sim, Pai amado. Mas da mesma forma que o Senhor demonstra o seu amor para o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor nos ama de tal modo que enviou o próprio Cristo para nos salvar. Obrigado, Senhor. Não nos deixe, ó Deus, ficarmos indiferentes à verdade da Tua palavra. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Exaltamos o Senhor. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém.